Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui a mais um ponto do nosso programa, que é o chamado indiciamento. Já conversei com vocês que eu tenho procedimento administrativo, para alguns autores expediente administrativo como inquérito policial, 1, 2, 3. Instauração, indiciamento, relatório conclusivo. Estamos no meio aqui, que é o chamado indiciamento. Indiciamento é atribuição a alguém a autoria ou a participação em determinado fato criminoso. Então, na verdade, o indiciamento nada mais é do que uma confluência de informações a determinada pessoa. É o chamado indiciamento. Passa a ser o principal suspeito da prática delituosa. Há uma confluência de informações onde essa pessoa é o principal suspeito. Só pode ser feito durante o curso das investigações, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante até o relatório final da autoridade policial. Então, quando há o auto de prisão em flagrante, ato complexo, nós já conversamos sobre isso, eu faço a instauração do inquérito policial mais o indiciamento. Ou então o indiciamento pode ser feito no curso das investigações. Não pode ocorrer após o início do recebimento da denúncia ou queixa. Está no habeas corpus 182455, 179951 do STJ. O indiciamento tem que ser feito no curso das investigações, ok? Se você estiver falando após o recebimento da denúncia ou da queixa, aí estaremos falando de um outro instituto, que é o aditamento subjetivo da denúncia ou da queixa, evidentemente. Então nós vamos conversar, quando falarmos de ação penal, que a denúncia, ela pode ser aditada. Volta-se o processo, faz-se o aditamento, né, isso subjetivo, inclui o novo réu no processo, tem que voltar. Você vai conversar sobre isso. Maravilha? Por hora, vemos o indiciamento como um ato administrativo, não é isso, no curso das investigações. Espécies. Eu tenho o indiciamento direto, que é feito na presença do investigado, e o aditamento indireto. Ocorre quando o investigado não está presente, ele está ausente. Ele é feito nos autos do inquérito policial. Já falo para os senhores na possibilidade do desindiciamento. Indiciar é imputar, não é isso? É atribuir como principal suspeito a prática de um delito. O desindiciamento está fundamentado no poder de autotutela dos atos administrativos, autotutela da administração pública, onde a autoridade administrativa ela revê o seu ato. Tá claro? Então, da mesma forma, não é isso? A autoridade policial ela pode indiciar, ela pode efetuar o desindiciamento, fundamentado no poder de autotutela. Quais são os pressupostos do indiciamento? Não pode ser feito, evidentemente, de maneira arbitrária. Claro, o indiciamento, gente, pode gerar um pedido de prisão preventiva, de uma prisão cautelar. Tá claro? Então, primeiro faz o indiciamento, depois, eventualmente, pede-se a prisão dessa pessoa. Então, para se indiciar, tem que ter o quê? Não pode ser arbitrário. O que significa dizer? Tem que haver a fundamentação desse ato administrativo, apontar a presença de prova da materialidade do crime e indício de autoria. Então, na verdade, eu tenho o início da justa causa. Está claro? Eu estou apontando ele como principal suspeito, como autor ou como partícipe, porém é da autoria, indício de autoria e a presença da prova da materialidade. Tranquilo. A Lei 12.830 de 2013, que ela fala, né, isso, ela regulamenta as investigações por delegado de polícia, ela coloca no artigo 2º, parágrafo 6º, o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e todas as suas circunstâncias, tudo aquilo que está ao redor. O que me importa é que o indiciamento é ato, gente, técnico-jurídico, ok? Onde há uma confluência de informações para determinada pessoa. Trata-se de ato discricionário próprio da autoridade policial. Desindiciamento é a desconstituição de prévio indiciamento.
em razão do princípio da autotutela da administração pública pela própria autoridade policial. Já conversei com vocês. Hoje, esse ato também pode ser feito pelo Poder Judiciário quando presente o constrangimento ilegal. Então, André, quem é que pode efetuar o desindiciamento? É só você lembrar dos teus estudos de direito administrativo. Simples assim. Forma de constituição do ato administrativo e desfazimento do ato administrativo. Só pegar lá, digita no Google lá, não é isso? Elementos do ato administrativo, forma de composição do ato administrativo e desfazimento. Tá claro? Não há mistério nenhum. Se a própria administração pública ela desfaz o seu ato, poder de autotutela. Como também pode ser feito pelo Poder Judiciário, evidentemente, está no habeas corpus 43599 do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, sem mistério. Quem está estudando sabe o que eu estou falando. Em regra, qualquer pessoa pode ser indiciada. Vedação legal expressa o Ministério Público e ao Poder Judiciário. A lei, ela fala que tem que ser por delegado de polícia, em razão de suas leis orgânicas, tá? A autoridade policial é obrigada a remeter os autos para a chefia da instituição. Interessante isso, tá? Quando você fala que a autoridade policial tem que remeter os autos para a chefia da instituição. Então, na verdade, o indiciamento, gente, é um ato administrativo onde ele pode atingir no futuro alguns direitos subjetivos de quem está sendo investigado. Ele pode eventualmente fundamentar uma prisão preventiva. Então esse ato merece determinado controle interno, ao menos, da atividade administrativa. Acusados com foro prerrogativo de função, por não haver vedação legal ou constitucional expressa, e o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no inquérito policial 2411, conclui que a autoridade policial não pode instaurar inquérito policial, como também indiciar essas autoridades. Devem os autos serem remetidos ao órgão judicial competente para julgá-lo, emitir autorização para o início das investigações. Se liga que o Supremo está direto. Na verdade, isso é um terreno, é uma areia movediça. Tá? Então existe o que me parece hoje, o momento que nós vivemos, um momento de, e vai demorar muito tempo ainda, de conformação dessas situações. Então já houve lá no passado, você deve estar estudando, a Lei 8429 de 92, que fala dos atos de improbidade administrativa. E quando veio a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, foi criado um grande problema anos depois, no sentido do ato de improbidade, se seria de natureza criminal, de natureza política, de natureza civil. E hoje a tua prova você coloca que ato de improbidade, artigo 9º, 10 e 11, não é isso? Da Lei 8429, ato que gera enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, são punições na esfera civil. Inclusive, já houve entendimento, já está mais ou menos solidificado com relação à esfera política, como, por exemplo, o impeachment e atos de improbidade. No sentido de que quem comete crime de responsabilidade não cometeria atos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa geraria o crime de responsabilidade. O que me importa é que já houve um certo assentamento no ato de improbidade e no crime. O que me importa é que agora o Supremo está nesse assentamento do que seria o foro prerrogativo de função. Então, primeiro você vai ver quem são as pessoas que vão ter foro. Foro é estabelecido sempre na Constituição. Agora, que tipos de crimes que serão acobertados pelo foro? Atos de improbidade, certamente a pessoa não tem foro, porque é uma sanção na esfera civil. Então, foro é para quem comete crime. E hoje o Supremo vem dizendo que só vai ter o foro prerrogativo de função para os crimes que forem propter officium, aqueles crimes realizados em razão das suas funções. E também existe um assentamento no sentido que pode ser investigado, não pode ser investigado. A investigação vai cindir e vai mandar para o órgão julgador competente. Uma coisa é certa, o STJ ele tem a posição segura de que se houver uma investigação em primeira instância e a mera citação, a mera presença citatória, a mera citação na investigação em primeira instância de alguém com foro não gera deslocamento das investigações para o órgão adequado.
Então, estou analisando, por exemplo, uma pessoa que não tem foro, um assessor de um deputado, por exemplo, onde ele cita o deputado. Olha, eu desviei verba, mas isso a mando do deputado. A mera citação não desloca a competência para o tribunal com foro. Tribunal Superior. Compreenderam? Mera citação. Aí vem aqui a questão de ordem do inquérito policial 2411. Se o cara tem foro prerrogativo de função, como não há vedação legal ou constitucional expressa, o Supremo conclui que a autoridade policial não pode instaurar inquérito policial, como também indiciar essas autoridades. Então, a polícia ela não pode indiciar a pessoa com foro prerrogativo de função. O que ela tem que fazer? Deve os autos serem remetidos ao órgão judicial competente para julgá-lo. Emitir a autorização para o início das investigações. Tá claro? Então, na verdade, se eu estiver investigando aqui, a polícia está investigando, é citado um deputado estadual, um deputado federal. Eu não posso indiciar. Eu devo comunicar ao órgão competente, não é isso? E lá ele pode, eventualmente, autorizar as investigações. Mas tem que haver essa autorização. Está claro? Questão de ordem no inquérito policial 2411. Muito importante isso. Tá claro? Foro para crime, foro, autorização para investigar. Necessariamente não há não vai haver essa necessidade de que o órgão superior investigue. Pode haver uma autorização para que a polícia investigue. Tá claro? Afastamento do servidor público de forma automática no caso de crime de lavagem de capitais. Uma questão interessante, quando há um indiciamento no crime de lavagem de capitais da Lei 9.613 de 98. É interessante que o crime de lavagem, você lembra, né? Do Comitê Olímpico Internacional, sempre fala assim, ó. Comitê Olímpico Internacional, COI, colocação, ocultação e integração. Então, na verdade, quem lava dinheiro, ele faz a colocação, ocultação, a integração. Coloca no sistema financeiro, oculta esse dinheiro e novamente integro com ativos lícitos. É assim que eu lavo o dinheiro, que está na Lei 9.613. É óbvio que se houver o indiciamento de um funcionário público que está lavando dinheiro público, uma medida cautelar rápida é o afastamento desse funcionário público para não causar um prejuízo maior ao erário. Olha o que diz o artigo 17D da Lei de Lavagem de Capitais. Em caso de indiciamento do servidor público, este poderá ser afastado. Este será afastado. Afastamento obrigatório, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei. André, por que sem prejuízo de remuneração? Ele vai ser afastado sem prejuízo da remuneração porque ele é presumido inocente. Eu não posso punir o seu devido processo legal entendendo que ele é culpado. Afasta-o, mas paga a sua remuneração porque ele é presumido inocente. E demais direitos previstos em lei, claro, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. Tá claro? Então existe o afastamento cautelar para evitar danos ao erário, ele é presumido inocente, recebe o dinheiro dele, e é óbvio que no futuro, havendo a condenação, não é isso? Pode ser que haja a devolução do valor recebido ilegalmente, tem toda a questão, mas na hora, pela presunção de inocência, ele não vai ter prejuízo da sua remuneração. Esse dispositivo não está de acordo com a Constituição, onde uma decisão administrativa não pode fazê-lo. Só pode ser afastado das funções apenas mediante prévia autorização judicial. É essa a filtragem constitucional que o Supremo fez nesse artigo. Então hoje o que vem sendo adotado? A lei ela fala, parece que o delegado de polícia faz o indiciamento, que você sabe que é ato privativo do delegado de polícia, e afasta o cara. Em caso de indiciamento do servidor, esse será afastado. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Ele deu um entendimento conforme a Constituição. Olha, esse afastamento por decisão judicial. Não faz sentido o delegado de polícia indiciar, mandar afastar e o juiz determinar o seu retorno. Para afastar decisão judicial, para retornar decisão judicial. Tranquilo? Como também tem o artigo 319 do CPP, que são outras medidas cautelares diversas da prisão. Não é isso? São medidas cautelares diversas da prisão.
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Então é interessante que sempre, quando a gente fala de medidas cautelares diversas da prisão, quando você olha o CPP, essas são medidas autorizadas pelo juiz. Então o delegado representa ao juiz e o juiz concede ou não esse afastamento cautelar. Está claro? Lavagem de capitais, eu uso o artigo 17D da Lei 9.613 e com relação aos demais crimes, eu vou utilizar também o artigo 319 do Código de Processo Penal. Maravilha? O que me importa, gente, é que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, cabe o desindiciamento pelo princípio da autotutela. Se liga que o indiciamento não pode ser feito através de notícia criminis apócrifa, notícia criminis inqualificada, denúncia anônima. A denúncia anônima gera uma VPI, verificação de procedência das informações. Procedendo as informações, instaura-se inquérito policial. No curso do inquérito policial é que pode efetuar o indiciamento. E o que gera o indiciamento? Abre um parênteses. É possível uma prisão cautelar, leia-se prisão preventiva ou prisão temporária. Maravilha? Vamos para o nosso próximo ponto e o último do inquérito policial, evidentemente, nós já estamos chegando ao final. Conclusão do inquérito policial. Então, a parte finalzinha ali, né? Inclusive, é isso aí.